E aí, gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um vídeo para o canal Porto HQ, dessa vez com meu segundo vlog. Depois de quase 6 meses do primeiro vlog, eu decidi fazer um segundo, porque em 2018 eu fiz 20 anos de colecionismo, né? Faz 20 anos que eu coleciono quadrinhos, que eu leio quadrinhos, que eu acompanho essa mídia tão incrível, e eu decidi comemorar de uma forma um pouco diferente. Em junho eu decidi ler no mínimo uma HQ de 24 páginas por dia, e foi uma experiência bem interessante, e nesse vlog eu vou falar sobre todas essas HQs que eu li durante o mês de junho. Então eu comecei aqui com Spawn, Spawn número 36, que foi justamente a primeira HQ que eu comprei, né? E ironicamente ela é escrita pelo Alan Moore, né? O grande mago aí dos quadrinhos. E foi interessante reler, eu gosto bastante dessa história, não só pela questão nostálgica, porque eu acho ela bem interessante, tem algumas reviravoltas, apesar de que, sei lá, depois de 20 anos tu relê ela, dá pra ver que ela é um pouquinho clichê, mas é interessante. E me empolguei e acabei lendo também as primeiras edições de Spawn, de fato, né? Eu li da edição 1 à edição 14, né? E foi bem interessante a leitura. E inclusive eu continuei a ler aí ao longo do mês de julho. Eu tô relendo as edições de Spawn, pretendo reler todas as edições da coleção, que é um personagem que eu gosto bastante, apesar de ter algumas críticas ao personagem. Eu acho ele um personagem incrível. Claro, tem toda essa questão nostálgica, porque foi o primeiro personagem que eu comecei a ler, mas eu acho assim o plot bem interessante e tá sendo bem prazeroso reler algumas edições, né? Aproveitei também e reli outro personagem que eu gosto bastante, filho da era Image dos anos 90, que é The Darkness. Eu reli as primeiras 5 edições, 5 ou 6, e foi bem interessante reler também, é um personagem que eu gosto bastante. Pena que foi abandonado, pelo menos aqui no Brasil, ele não é mais publicado. Depois disso eu reli outra releitura, Os Filhos da Raposa, do The Witcher. É um encadernado da Pixel que foi lançado lá em 2015, se não me engano. E eu decidi reler justamente porque a Pixel finalmente lançou o terceiro volume, que é o The Witcher, A Maldição dos Corvos. Uma ótima leitura para quem é fã aí da saga The Witcher, tanto dos livros quanto dos games. E outra releitura também, Os Vingadores do Bendis, né, o primeiro volume da edição Deluxe, Motim. Eu acabei relendo porque é outra fase que eu gosto bastante. Foi aqui que eu comecei a gostar dos Vingadores, né? Antes eu não lia quase nada, e foi na fase do Bendis que eu comecei a me interessar pela equipe dos Vingadores. Outra releitura também do Bendis, que é Demolidor Revelado, outra fase que eu acho sensacional. Aqui também eu já lia Demolidor antes de publicarem Demolidor Revelado, mas eu não lia com tanto afinco. E foi aqui que eu meio que me tornei fã do personagem, porque eu acho essa fase do Bendis no Demolidor sensacional. Quase tão boa quanto a fase do Frank Miller. Outra releitura bem interessante, assim, um pouquinho curiosa, foi Gon. Foi um dos primeiros, incrivelmente foi um dos primeiros mangás que eu comprei, e sei lá, mais de 10 anos atrás. Ela foi lançado aqui pela Conrad e foi lançado em 3 volumes, e é uma excelente leitura. Não sei se dá para dizer leitura, porque não há nenhum diálogo na história, nos 3 volumes, não há diálogo, nenhuma onomatopeia, nada, nenhuma única palavra durante toda a narrativa, e a narrativa é feita totalmente pela arte, né? E o autor é o Masashi Tanaka. E, cara, incrível, a arte é incrível, é extremamente detalhada, a narrativa é super imersiva. E foi aqui, eu acho que foi uma das primeiras HQs que eu li que não tratava sobre super-heróis, assim. Foi aqui que abriu a minha mente que quadrinhos não é só super-herói, apesar de ser o meu gênero predileto. Foi em Gon que eu vi que quadrinhos pode abranger vários outros gêneros. Aproveitei também para ler uma edição que eu tinha comprado lá na época do lançamento do filme, que foi Homem-Formiga Prelude. Como estava saindo aí o segundo filme do Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, decidi ler essa edição. É bem fraquinha, mas mais por curiosidade mesmo. E alguns lançamentos que eu também comprei em junho foi Thanos, do Jeff Lemire,
E gostei bastante desse volume, estou bem ansioso pelo segundo. Aqui o Jeff Lemire retoma aí algumas características bem marcantes do personagem, e não só do personagem, mas também resgata alguns personagens lá da década de 80, e é bem interessante, eu gostei bastante dessa edição. Outro lançamento que eu li, novamente, do Brian Bendis, que é o Jessica Jones, né, o retorno do Brian Bendis a personagem, né, com aquela pegada do Alias, do selo Marvel Max. Eu gostei bastante, achei bem interessante a retomada do personagem. Tem uma história que no final ela é um pouquinho, o final dela é um pouquinho, né, fraco, assim, né, meio previsível, mas achei interessante. Vou comprar também, vou continuar acompanhando e vou comprar o segundo volume. Outra releitura que eu fiz no mês de junho foi The Walking Dead, outra HQ que eu acho sensacional. Então reli o primeiro volume, o segundo e o terceiro volume das edições da Panini, que eu estou acompanhando. Agora tem que comprar o quarto volume. Sensacional, The Walking Dead eu acho sensacional. Li algumas edições da minha coleção da Salvat, reli na realidade, né, Marvels, que é um clássico da Marvel e é uma das minhas HQs prediletas, porque é uma verdadeira carta de amor ao universo Marvel, né? Então, se não é o maior clássico da Marvel, está entre os tops 3, top 5. Fiz outra releitura novamente, novos X-Men do Morrison. Eu acho sensacional essa fase, li o primeiro volume aqui da Salvat, E de Extinção e Imperial, também da Salvat. Acho sensacional essa fase. Eu comecei a ler X-Men e logo em seguida vem essa fase do Morrison. Eu acho ela sensacional porque ela dá uma boa remexida na equipe, e pena que a Salvat não lançou mais edições, ou a própria Panini poderia lançar em uma edição deluxe do X-Men do Morrison, não só do Morrison, mas como também do Joss Whedon, que é sensacional. Outra releitura, né? Enfim, o mês foi basicamente de releitura, né? Eu tentei pegar aí as melhores HQs que eu tinha na coleção, ou pelo menos na minha humilde opinião. Na realidade, não as melhores HQs, mas as HQs que me marcaram durante esses 20 anos de leitura. Então tentei resgatar as que na memória me marcaram mais. E entre elas está Supremo, né? Do Mark Millar e do Brian Hitch. Sensacional essa fase. Peguei também as edições da Salvat, apesar de eu ter a edição deluxe da Panini, o primeiro volume, e sensacional. E isso me fez, né, lembrar que eu preciso comprar o segundo volume da Panini, né, a edição deluxe, porque é sensacional essa fase. Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena seleção de leituras do mês de junho. Né, foi uma experiência bem interessante, porque fazia tempos que eu não lia na sequência tantas HQs, né? E eu gostei bastante, e pretendo repetir aí, fazer em outros meses também, fazer uma boa sequência de leituras, até porque a pilha de leitura é sempre enorme, né, para quem é colecionador sabe. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, dos meus comentários. Avaliem, comentem e até o próximo vídeo, gurizada. Valeu!